seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e na aula de hoje vou te dar aquela força nas questões, na matéria que é cobrada lá no ensino médio. Você está com dúvida? Você precisa de ajuda? Então vem comigo! Falando sobre cilindro, a gente tem o seguinte: cilindro por revolução. Você tem um eixo onde o cilindro gira, né? Então ele forma um cilindrão, bonitão, onde você tem a altura, que é a geratriz, tá vendo aqui? E esse pedacinho aqui é o raio, tá? O raio da circunferência, que é a base desse cilindro, né? Também a tampa, digamos assim. E você tem um raio. O cilindro oblíquo, no caso, ele é tortinho, tá vendo ali? Onde você tem a altura aqui. A altura não é desse lado, é aqui, conforme se ele estivesse em pé, entendeu? Logo você tem o seguinte, ó, área e volume. Você sabe que a área da base no caso SB, a área da base, S de superfície, é π vezes r ao quadrado, porque a base dele é composto por uma circunferência, ou seja, aqui pode ser a base e pode virar ao contrário a base também. A área lateral, que é no caso 2πr, que você tem 2πr, que é o comprimento da circunferência, que é esse pedaço aqui, vezes a altura dele. Então, 2πr é a área lateral. A área total é a soma da área da base, no caso duas vezes, porque eu tenho duas bases, praticamente, digamos assim, e mais a área lateral. Então, resumindo toda essa história, você vai ter 2πr vezes h mais r, ok? E para fechar o pacote aqui, no começo dessa aula que a gente está tendo aqui, o volume é πr ao quadrado h, entendeu? Que aí você usa para poder calcular essa relação. E se você pensa que acabou, acabou não, vem comigo. Cilindro equilátero. A única diferença de um cilindro comum para um cilindro equilátero é o seguinte: o cilindro equilátero, a altura é a mesma do diâmetro, tá certo? Por quê? Aqui você tem R, daqui até aqui é 2R, então a altura vai ser 2R. Essa é a diferença só do cilindro equilátero, ok? E a gente tem um probleminha. Calcular a área lateral, aí eu sublinhei, porque é uma palavra importante, você tem que sempre sublinhar. Área total, volume de um cilindro cujo raio mede 6 centímetros. Quanto que é o raio? Isso aí, 6 centímetros. E a altura, 5 centímetros. Qual é a altura? Isso aí, 5 centímetros. Então, meu raio vale 6 e a minha altura vale 5, e tudo isso em centímetros. Aí, vamos lá, área lateral. A área lateral é dada pela seguinte relação: 2πrh. Bom, o π ele não falou. Normalmente o π ele é aproximadamente 3,14. Nesse caso ele não deu π, então não precisa a gente perder tempo ali no π. Troca o raio, troca a altura, você vai ter 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60π, centímetro quadrado, porque trata-se de área, ok? E área total? Área total o quê? 2πr h mais r, ok? Bom, eu sei que o meu raio vale 6, E eu troco tudo aqui. Nesse caso aqui eu acabei invertendo, mas não tem problema. Logo você tem assim, ó, 6 vezes 2, 12. 6 mais 5, 11. Ou 5 mais 6, da forma correta, 12 vezes 11, 132π. Como trata-se de centímetro, centímetro quadrado, porque trata-se de uma área, ok? Volume, você tem πr ao quadrado h, respira, Logo você tem um raio valendo 6, substitui o r por 6, vai ficar 6 ao quadrado, e a altura por 5, que é a altura desse cilindro. 6 ao quadrado, 36, 36 vezes 5, 180, π, centímetros cúbicos, porque trata-se de volume, comprimento, largura e altura multiplicados entre si, ok? Aí ele fala assim: determine o volume em litros de um cilindro equilátero, aí eu marquei o cilindro equilátero ali, que é uma palavra muito importante, de raio da base medindo 2 decímetros. Aí você fala assim: bom, legal, o que a gente faz? Pega a relação do volume,
Você sabe que a altura é a mesma do diâmetro, que no caso é 2r, então fica πr² vezes 2r. Então, r vezes r ao quadrado, r ao cubo. Agora ficou moleza, né? Agora vamos trabalhar. Troca o r por 2, porque é o raio, ok? O π, ele disse que vale 3 aqui, olha só. Então quer dizer, professor, que todo cilindro o π vai valer 3? Não, meu amigo. O π vale aproximadamente 3,14. Porém, nessa questão que ele falou que o π vale 3. Então, é só trocar. Troca o π por 3, o raio por 2 e vamos calcular. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Como trata-se de decímetros, estamos falando de volume, decímetros cúbicos, compreendeu? Então, como é decímetro cúbico, então você sabe que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, 48 litros, eu só troquei de nome, mais nada. Compreendeu? Facinho, tranquilinho e sem crise, tá certo? Fica ligado. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui sempre para você a playlist do curso voltado para o ensino médio. Também não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, convidar os seus amigos para participar, também se inscreverem. E este ano estamos com uma campanha de você convidar mais 3 amigos para ajudar o canal a crescer. Meu muito obrigado, um grande abraço, valeu!